No Brasil, é comum tratar a sociologia como se fosse uma disciplina quase naturalmente de esquerda, mas existem contribuições fundamentais da sociologia a partir de perspectivas liberais, como desvendar o ópio dos intelectuais, como pensar o funcionamento das sociedades industriais. Hoje, vamos conversar sobre a obra de Raymond Aron. Para isso, recebemos Josias de Paula Júnior, que é doutor em Sociologia, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e associado do Livres. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Josias, antes de mais nada, bem-vindo. Seja muito obrigado aqui por reservar um tempinho para conversar com a gente. E antes de falar mais especificamente de Aron, eu acho que vale dar um passo atrás para situar o público, né? Porque aos ouvidos de um leigo, alguém que não está muito habituado com os debates de sociologia ou das humanidades como um todo, tem um estereótipo necessariamente de esquerda quando a gente fala de sociologia. E não é só o estereótipo, né? Existe um domínio da esquerda no campo da sociologia no Brasil, mas o que muita gente não sabe é que também existe uma linhagem liberal na sociologia, né? Especialmente na tradição dos liberalismos alemão e francês, sobretudo. Né? Fala um pouco para a gente sobre isso. Tem uma contribuição respeitável do liberalismo na sociologia que precisa ser mais conhecida entre os liberais brasileiros? Obrigado pela oportunidade, sempre bom conversar aqui no Livres. Eu acho excelente já o começo, a tua pergunta, mano. Mais do que pergunta, né? A tua já, digamos, indicação de um caminho. Que é verdade, né? A sociologia, mas não apenas ela, tem esse forte componente de hegemonia, né? De uma esquerda e aqui no Brasil, cada vez mais, não só de uma posição de esquerda, mas também de uma posição de esquerda ligada a um certo, digamos, uma despreocupação, eu acho, até com soluções práticas. Muitas vezes são sempre saltos tópicos ou muito impregnadas de um romantismo. E essa hegemonia é tão forte que filtra, de fato, a apreciação, o contato, o acesso às gerações mais novas que vão se aproximando da disciplina, de contribuições fundamentais, né, que não se enquadram, digamos, nesse campo. Qualquer um pode comprovar, digamos, isso que a gente fala aqui, pela questão editorial. Um autor, por exemplo, como Rolf Dahrendorf, né, o sociólogo alemão, eu acho que Dahrendorf tem, acho que dois ou três livros traduzidos para o português. Você consegue acesso a muita coisa em língua inglesa, mas há mesmo muito de sua obra que sequer está em inglês, só em alemão. E é um autor riquíssimo, né? Um autor riquíssimo, um autor liberal com a sagacidade, né, dos acontecimentos lidos no seu tempo e com capacidade prospectiva, né, como ele tinha, que ele, como Aron, né, que a gente trata hoje aqui, que logicamente merecem uma leitura muito mais atenta, né, do que vinha ocorrendo, né, do que se tem conhecido até então. Inclusive, já vou deixar aqui o convite para a gente gravar um outro episódio sobre o Dahrendorf, que eu acho que rende também. Mas quais seriam as características, assim, de um modo geral, que diferenciam esse campo hegemônico da sociologia no Brasil de uma visão mais liberal na sociologia? Olha só, se você quiser um traço para mim, se eu for instado a resumir num traço, eu acho que o grande traço diferencial é essa questão pragmática. E aí, assim, extrapolando a questão de sociologia, tá? Assim, digamos, vamos tratar de um campo, né, que a gente chame de humanidades, ou seja, ou de ciências, disciplinas que lidem com as questões humanas, históricos, né, históricos sociais. A gente tem um conjunto de intelectuais aqui no Brasil, tá? Para tratar aqui no Brasil, que vão como um Bolívar Lamounier, um Celso Laffer, um Zegler Merchior, falando dos mais contemporâneos. Jamais podem, por exemplo, ser considerados autores conservadores. Eram autores absolutamente que iam para além de uma grande consistência teórica, uma grande consistência intelectual,
pessoas absolutamente atinadas né, ao seu mundo, à observação dos problemas e ativos na proposição de proposta. Eu acho que aí é a grande diferença, ou seja, que a hegemonia de esquerda quer sempre ver que a preocupação, sobretudo com os oprimidos ou com os mais pobres, enfim, os nomes que se deem, porque isso varia, né? Ora foi o proletariado, ora né, essas questões das minorias agora, que a preocupação social, a preocupação com as minorias é um monopólio do campo de esquerda. O resto, todo o resto é conservador, do ponto de vista cínico, né? Ou seja, omisso. Né? Bom, esse primeiro ponto é um equívoco, né? É um erro. A preocupação está espraiada na sociedade, isso não é monopólio de ninguém, né? Tampouco dos liberais. Só uma mente doentia é que não se preocupa com o sofrimento alheio, mas isso é uma minoria na sociedade, essa sociopatia, digamos assim. Então, isso é o primeiro equívoco. E o segundo é como resolver isso. O mais fácil é você apelar contra os problemas que existem na realidade, que sempre vão existir, né? Afinal, somos humanos, é a gente apelar para o ideal. Então, a gente apelar para um mundo onde não exista, ou seja, a possibilidade, na verdade, onde exista a impossibilidade de existir qualquer problema. Isso é fácil. A grande questão é, dentro de um contexto concreto, de um contexto limitado por uma série de mediações, você apontar saídas e apontar caminhos. Aí a diferença é essa. Aí, neste ponto, o liberalismo é absolutamente superior. Vou dar um exemplo para passar a bola e não me estender muito. Um exemplo que a gente já conversou, eu já falei disso, mas é preciso que a gente relembre isso sempre. O governo de Lula entrou no palco com a consigna que era muito, muito interessante e absolutamente justa e pertinente, que era fome zero. Ou seja, uma tolerância zero com as pessoas que façam fome. Isso é um imperativo ético fundamental. Mas o programa em si, Fome Zero, ele era extremamente complicado, envolvia produção de elementos, escoar para os mercados, enfim, uma série de atravessadores. O governo começa e a coisa vai percebendo que aquilo não dava em nada. Então, o grupo dentro do governo Lula, montado, então, pelo ministro da Fazenda, que era o Palocci, o Antônio Palocci, que era considerado o grupo liberal ou neoliberal dentro do governo, né? De Marcos Lisboa, de Ricardo Paz de Barros, etc. Eles chegam para Lula e falam, olha, é melhor, ao invés desse problema, a gente atacar um recurso direto, né, na conta das pessoas. Enfim, o que veio a ser o Bolsa Família. Né? E é um programa exitoso, né? E um programa de corte liberal, como a gente sabe. Então, mais um exemplo, que um grande exemplo e um dos últimos exemplos que a gente tem dessa, digamos, capacidade de leitura sociológica e econômica realista e, ao mesmo tempo, interessada, né? E, ao mesmo tempo, afinada com os problemas, mas que não se deixa eludir da realidade em nome de ideais não factíveis. Com essa introdução, vamos, então, falar do nosso tema de hoje, né? O que é que Raymond Aron tem a ver com isso? Quem foi Raymond Aron? Antes de entrar nos aspectos mais da obra, vamos tentar fazer um resumo biográfico, assim. Quem é Raymond Aron? Raymond Aron foi um francês, um nome denuncia, que nasceu no começo do século passado, digamos, começa a sua vida intelectual de forma pública lá pela década de 30, e que atravessou o século, digamos, 20, né? O século que ele vive com todos os grandes eventos, né? A Primeira Guerra, né? A Segunda Guerra, a Guerra Fria. Então ele viveu intensamente e não chegou a apreciar o final do século, né? Como é para alguns, que foi o final do regime soviético. Um filósofo e sociólogo, porque ele também não foi só um sociólogo, estrito sensu, um pouco filósofo, fazia essa transição, essa comunicação, né? Ou seja, e um sujeito de uma postura liberal que, ao meu ver, é absolutamente revigorante e absolutamente atual. Acho que não é à toa, por exemplo, que uma pessoa como Melchior nutria tanto apreço por Aron. Eu acho que foi um justo apreço.
atualmente o Vargas Llosa também coloca o Raymond Aron no panteão que ele escolheu destacar no seu livro O Chamado da Tribo, né? Agora, por que o Raymond Aron é pertinente? Quais são os aspectos da obra do Raymond Aron que, enfim, fazem com que ele seja uma referência obrigatória para os liberais de hoje? Com relação a Vargas Llosa, inclusive Vargas Llosa, ele afirma que foi a leitura de Aron que o fez abandonar, né, o socialismo. Ele sempre repete isso. Olha só, um programa para Aron é pouco, né, porque Aron tem, para mim, uma característica incrível, que é difícil de se repetir. Ele foi um intelectual mergulhado no seu tempo. Toda a produção intelectual de Aron, e a gente aqui foi bom trazer, a gente trouxe, né, o ano de nascimento, o ano da morte, e alguém que produziu, né, e estava presente até os últimos instantes, ele se deu todo durante o período muito agitado. E, em grande parte, 45, 46, enfim, dentro da Guerra Fria. Isso é o primeiro ponto, digamos, para quem está se aproximando do autor. Inclusive, ele é considerado um dos autores da expressão Guerra Fria. Da expressão Guerra Fria, exatamente. Mano. Isso podia, digamos, fadá-lo a ser um autor de tamanha adesão às circunstâncias, que exatamente a gente não tivesse mais nenhum interesse em falar dele. Mas não, a grande verdade é que, no mergulho que ele deu, né, o tempo inteiro com os problemas do seu tempo, ele conseguiu abstrair e levantar problemas, né, ou seja, apontar questões que aí sim, né, ou seja, são totalmente pertinentes para o nosso mundo. Eu falo que é pouco, porque quando você faz uma pergunta dessa, a pergunta é aparentemente simples, né, ou seja, o que é que e tal. Veja, eu acho que a gente pode, antes de mais nada, dizer assim, qual foi, digamos, o primeiro elemento que faz com que ele tenha sido tão escutado no seu tempo e que valha a pena tanto discuti-lo agora. É a maneira de análise, ou seja, a forma como ele analisou. Por quê? Analisou a sociedade. Porque Aron, ele foi, antes de tudo, um intelectual que se voltou para o político. Então, ele foi alguém que analisou com o pé, como eu falei, na filosofia e na sociologia, o fenômeno político. O fenômeno político absolutamente complexo, né, como sempre é, então, na época dele, também recheado de paixões, ou seja, que estava se espocando, né? Ou seja, faiscando com a Guerra Fria, e ele consegue ler, a partir daquele mundo que parecia completamente polarizado, completamente distinto, ou seja, qual era a ideia geral de alguém que vivenciava os anos 50, 60. As pessoas tinham dois mundos completamente distintos. Não é isso? E é isso que, ainda hoje, muitos professores, muitos escritores, articulistas, querem fazer crer que a gente acredite. E veja, para mim, uma das grandes sagacidades de Aron. Ele leu o cenário e disse, não, veja só, a gente está preso, nesse momento, naquilo que ele chamou de sociedade industrial. Qualquer sociedade, isso é uma aproximação à realidade que implica uma outra característica de Aron, que é a sua atenção à questão técnica. Então, se ele foi um especialista do político, ele leu o político a partir da relação do humano com a técnica. E, a partir disso, ele disse, nós vivemos um tempo de produção industrial, né, de uma sociedade industrial. Então, isso, eu estou colocando, né, evidentemente, com as minhas palavras, para se tornar mais fácil, mas isso que se enuncia com muita facilidade que são dois mundos, o mundo soviético, né, do socialismo realmente existente, em oposição, né, ao mundo ocidental, liberal ocidental, né, há uma coisa borrada aí, porque os dois sistemas ele tem que operar sobre uma mesma base técnica. E operam, né, ou seja, operavam, que era a base industrial. E, a partir daí, ele começa a trazer implicações interessantíssimas para a leitura do presente.
né, do presente dele, para a sua contemporaneidade. Né? A ver com o quê? A ver com a gestão, com o Estado, né, com a situação dos trabalhadores, porque a partir disso ele vai dizer a diferença não está num substrato econômico tão apontado pela esquerda comunista. Ele enfrentou pessoas que se diziam comunistas, né? Não eram só esquerda, não era esse termo tão difuso, e conseguiu, digamos, solapar essa grande inteligência, eu acho, de observação e precisão conceitual, digamos, uma série de engodos, né, que poderia permear o discurso. Isso a gente tem como fazer, digamos, uma aplicação do que Aron diz sempre. Né? Então, por exemplo, o que é que nós, do ponto de vista de produção, do ponto de vista de materialidade, o que é que se nos impõe hoje? Percebe? Então, por exemplo, quando a gente quer discutir um termo que se fala que é a uberização do trabalho, né? O que é que isso tem a ver com mudanças de legislação trabalhista? Isso precisa ser enfrentado, porque, de fato, a gente já não vive mais um mundo industrial. Isso não quer dizer que a gente tenha que esquecer ou que não tenha que estar interessado e preocupado com o problema de precariedade do trabalhador, que trabalha no Uber, que trabalha no entrega. Mas a solução para isso, ela não pode ser mais uma solução que se deu num mundo industrial, por exemplo, como se enquadrava uma CLT dos anos 30. A gente tem que estar atento à situação desse trabalhador, não tenho dúvida. Isso mexe, logicamente, com a liberdade dele, mas as soluções são outras, porque o tempo é outro, a base produtiva é outra. A gente hoje vive uma realidade datacêntrica, uma realidade né, de uma sociedade totalmente informacional. Então, o mundo do trabalho muda, a geração de valor muda. Né? Onde a gente tem que buscar recursos do ponto de vista fiscal, mudou. Não é isso? Então, isso está totalmente presente. Ou seja, o que você está falando é que, no lugar de analisar o mundo a partir de modelos ideais trazidos por algum teórico, a contribuição de Aron é tentar entender como que o mundo funciona a partir de bases técnicas, né? Como que a gente organiza a produção, como que a gente... para, a partir daí, pensar quais são as consequências disso, né? Então, no contexto dele, como o mundo se organiza a partir de uma base industrial e quais são as consequências que isso traz para a vida em sociedade, seja vivendo num regime socialista ou num regime capitalista, né? Exatamente. Talvez eu acho que uma coisa interessante a gente colocar aqui, porque acabou que né, o caminho, eu ainda não falei, enfim, o caminho que estou percorrendo aqui é que, afora essa questão do político, afora a questão técnica, Aron fez a sua obra tendo que dialogar o tempo inteiro, não apenas, digamos, o comunismo, a esquerda universitária, intelectual, né? Ou seja, ele era um francês. Dos anos 50 e 60, os filósofos tinham uma estatura de estar, né? Falando aí de Jean-Paul Sartre, né? Exatamente. Ou seja, ele teve que enfrentar a figura de Sartre. E aí, veja, realmente trazendo aí para o pessoal que talvez não conheça isso, na década de 50, o rompimento de Sartre com Camus, né, com Albert Camus, ele era noticiado como uma cobertura de todos, do Le Monde, Le Figaro, como algo... Quase como um jornal de fofoca. Né? Exato, ou seja, é algo impensável hoje, né? É algo impensável, mas assim, digamos, um rompimento intelectual que era acompanhado por milhões de pessoas. Né? É quase a briga Romário e Edmundo. Exatamente. E essa figura, né, digamos, carismática e tão idolatrada como Sartre, foi um arqui-inimigo, né? Eles fizeram um diálogo muitas vezes surdo, de respostas e contra-respostas, etc. Eles estavam ali se desafiando e nesse desafio dos dois, né, se pautou boa parte da opinião francesa. Enfim, Sartre era um sujeito que defendeu morreu defendendo, por exemplo, a
a violência política, né? Inclusive os regimes do socialismo real, né? Sim, o Sartre só vai romper com o stalinismo em 56. Né? E aí, bom, aí só seria ele para dizer, se atribui a invasão, né, dos tanques na primavera, mas pode ter sido também o relatório Khrushchev, né? Mas, enfim, isso não impediu, ele rompe... O relatório Khrushchev que trouxe à tona vários crimes políticos, né? Exato, perdão, o relatório Khrushchev que vai começar digamos, a tentar começar, né, a desestalinização da União Soviética. Mas ele morre mesmo assim com flerte, com maoísmo e defendendo, né, ou seja, essa solução extremada, né, que isso fez romper com Camus, né, que no Homem Revoltado, né, ele foi o motivo da discórdia, já em 51, né, e logicamente vai opor ele a Ron, né? Mas tu tinha perguntado alguma coisa antes que foi bater em Sartre. A gente tinha falado do debate a partir da estrutura, como a estrutura técnica, né, da produção de riqueza e tudo mais, é algo que primeiro, assim, que é fundamental na análise que o Aron faz das consequências que isso vai ter sobre a estrutura da sociedade, seja no regime socialista ou capitalista. Exato. Pronto. Foi bom voltar. Porque exatamente, ou seja, uma figura como Sartre, para que nada disso tenha sido, e porque ele realmente não foi em vão, então, ou seja, com quem ele dialogava, e que era diálogo do tempo, ou seja, a produção intelectual não se faz no vazio, a gente está sempre respondendo, não é o intelectual, é qualquer pessoa, está sempre respondendo a alguma coisa, né? A gente continua, né, algumas afirmações, digamos assim, e essa continuação ela se dá em resposta a outros enunciados com os quais a gente não concorda. Então, essa figura como Sartre, que acabou sendo bom, digamos, para simbolizar tudo isso, alguém que apoiava, né, a União Soviética, stalinista e tal. Então, se tinha, economicamente, era a ideia, do ponto de vista econômico, da mais-valia. Digamos, o pecado capitalista é a mais-valia. Ficamos bem claros. Então, a mais-valia é a subtração pelo empreendedor, pelo burguês, né, para usar uma palavra de Marx, de parte do valor daquilo que o trabalhador produz. Isso é mais-valia. Se a gente parar para pensar, isso é, do ponto de vista econômico, uma tonteria, uma ideia estapafúrdia. E se houvesse o retorno absoluto do valor produzido aos trabalhadores, né, a unidade de produção, chame-se fábrica, chame-se indústria, etc., fecharia no dia seguinte, ou no mês seguinte. Bastava quebrar uma peça. Né? Então, quebrou uma peça, já que tudo aquilo que ela ganhou de lucro, ela voltou para os trabalhadores no mês passado, ela não tem condições de repor nenhuma lâmpada que quebrou lá no ponto de produção. Então, isso é uma bobagem, uma metafísica grande, que sobrevive até hoje. Mas, veja, não foi nem assim que a Ron falou. A Ron falou foi o seguinte, tudo bem, a União Soviética foi lá e fez aquele ponto fundamental do Manifesto Comunista, né, assinado por Marx e Engels, que diz que tem que ser tudo, né, todas as unidades produtivas deixarem de ser privadas, enfim, e serem estatizadas. Está lá. A coisa está acontecendo. E o que é que se dá na União Soviética? Se dá o quê? Produção de mais-valia. Produção de mais-valias. Agora, a produção de mais-valia se extrai do trabalhador num regime estatal e que se carreia, né, para as estruturas burocráticas do Estado. É isso que se dá. Mas a produção da mais-valia está lá, porque ela é intrínseca à forma de produção, né, econômica. Ou seja, isso não é uma discussão que se dá em termos ideais, em termos ideológicos. Né? Não é um pecado, é um fato. É um fato. É um fato. Aliás, acho que até mais, mano. Assim, pode até ser um pecado. Né? Lógico que achar pecado é ser muito adepto do catolicismo, da contra-reforma, né? Essa aversão ao lucro, etc. Ou, aliás, se posicionando como
um católico da Contra-Reforma do século XVIII, alguém como Marquês de Pombal, vamos retornar à posição mental dele, mesmo sendo pecado, seria um pecado dos dois lados. E aí, quem tem um pecado não pode acusar o outro de cometer o mesmo. Então, assim, era esse tipo de sagacidade que Aron conseguia produzir. Então, isso é um autor, minha gente, há de se ler Aron, sabe? Tem que se ler Aron, porque não era fácil identificar isso, pelo clima da época, entende? Então, ele nem sequer fez um discurso moral ou um discurso abstrato, né, como a gente está brincando aqui, de alguém que é contra o lucro, né, ou de um ponto de vista econômico, assim, dizer, é um absurdo essa teoria da mais-valia. Não, ele simplesmente disse, olha, para quem nega mais-valia, vocês têm que produzir mais-valia, né, porque o crescimento econômico da União Soviética era algo notável, né? Era algo notável, foi impressionante, né, durante décadas e décadas do stalinismo, a preço da extração de mais-valia dos trabalhadores, né? Empregado na expansão industrial. E das outras liberdades ainda. Sim, digamos, como eu falei no começo, a partir disso que ele consegue projetar, como eu disse, ele consegue extrair uma série de consequências. Então ele diz, o desdobramento os dois lugares produzem mais-valia. Nesse sentido, a exploração do trabalho nos dois regimes. A grande questão é como se combate a exploração. A própria filosofia contra a qual ele lutava, ou seja, o comunismo, o marxismo, etc., dizia tem que ser com a luta dos trabalhadores. E a gente concorda com isso. Qualquer liberal sabe disso. O mundo da política é um mundo de tensão, né? De tensões inesgotáveis e infinitas. O mundo nunca vai, né, ser pleno, absolutamente tranquilo. Repito, porque somos humanos. Isso é muito forte para Aron, tá certo? Aron tem essa visão muito o tempo todo, ou seja, somos humanos. A fala, a reivindicação dos trabalhadores, ela é fundamental. Mas onde os trabalhadores podem reivindicar? Era na União Soviética ou na Europa e nos Estados Unidos? Então, isso é um dos desdobramentos. Para além, digamos, de uma evidência empírica, de uma estruturação econômica, material, que igualavam os sistemas, a diferença estava na política. Falando sobre isso, me faz pensar na quantidade de problemas hoje que são atribuídos ao pecado do neoliberalismo, né? Surge como se fosse uma explicação de todos os males da humanidade, né? De problema sei lá, de desempenho sexual a desempenho profissional, tudo é culpa do neoliberalismo, como se fosse uma... Enfim, parece muito com essas explicações, né? Como se tudo fosse o lucro, como se tudo fosse um problema de uma mentalidade de como produzir, como se o fato, como você diz, de sermos humanos não implicasse que somos, portanto, imperfeitos e, portanto, enfim, a gente precisa pensar como melhorar, mas não como encontrar um paraíso na Terra, porque somos humanos. Parece que a gente combina as coisas. A gente não combina, não, hein? A gente não combina nada. Mas isso, eu acho que tocar isso num ponto, numa tecla aí, mano, é fundamental. Sabe por quê? Primeiro, eu acho, como um bom leitor, eu sou um admirador. Pronto, para resumir, eu sou um admirador de Aron, como eu sou um admirador de Ralph Nader. Falando aqui para um público liberal, não há nenhum problema, eu me assumo como liberal, mas mais ainda, acho que o Livres tem uma definição bonita para isso, que é, né, para você que ama a liberdade. Eu acho que uma coisa que não pode a gente não pode esquecer, seja, não pode nos passar em branco, digamos, por sermos humanos, né, para repetir, somos obrigados a uma criatividade
também eterna. Eu vou chegar nesse ponto do neoliberalismo, que eu acho que é fundamental. Aron era um sujeito, assim, uma pessoa também, assim, digamos, serviu de exemplo aí. Ele não estava preocupado em repetir modelos, né, ou autores liberais. Ele tinha uma posição ética, né, uma posição política, no sentido vasto, né, político como a escolha coletiva da vida, né, uma afirmação coletiva da vida. E a partir disso, a escolha da liberdade, mas de uma liberdade interior, né, de uma liberdade de pensamento, que talvez o tenha feito algumas vezes incompreendido por certos setores liberais, ou seja, que se deixam cair numa certa monotonia da ação, entende? O mundo é imperfeito. Cada tempo histórico traz enormes desafios. Por exemplo, aqueles grandes liberais lá atrás, se a gente for pensar no Brasil, de figuras como Luiz Gama, de figuras como Nabuco, ou esses que eu citei aqui, como, sei lá, como Rouanet, como Melchior, somos todos também insatisfeitos. E o que nos caracteriza, que Aron chamava do melhorismo. A gente tem que melhorar. Isso aí implica criatividade e esforço enorme de compreensão intelectual, de consistência intelectual, né? E prática. Porque também não adianta só isso, né? Um breve parênteses aqui, eu me lembro de uma passagem da biografia de Aron, quando ele escreveu um texto contra a colonização francesa na Argélia, né? A tragédia da Argélia, ele escreve isso, já nos anos 50, mas ele fez, isso tudo bem, isso cobrou de mim uma certa coragem cívica, né? Mas o mais difícil era desdobrar isso em ação. Então ele tinha isso muito claro, era alguém que estava o tempo todo tentando falar com pessoas do Estado, com políticos, e informar, e levar dados, e propor coisas. Então, Aron, ele foi um sujeito de enorme preocupação com a questão do trabalho, a questão social. E nisso, que envolveu uma série de análises, ou seja, isso está presente na obra dele, uma série de análises, tem tudo a ver, né, com isso que a gente vinha falando, sobre trabalho, sobre mais-valia, sobre a possibilidade sindical, né, no mundo liberal, sobre a defesa, na verdade, do que ele dizia do constitucionalismo pluralista, né, ocidental. Isso o distancia de alguns autores que caíram realmente num certo formalismo. Existe uma introdução de José Guilherme Melchior, uma tradução brasileira de uma reunião de ensaios de Aron chamada Estudos Políticos. Eu acho que vale muito a leitura, né, para além, logicamente, e principalmente dos textos de Aron, que Melchior faz uma aproximação, né, uma aproximação e distanciamento de Aron a uma série de autores liberais, aí não mais do campo da esquerda, ou da direita, digamos assim, não só liberais, porque está lá Hayek, está lá Léo Strauss, está lá Voegelin, enfim, né? E Hannah Arendt. E eu acho que ele, de forma muito atilada, ele faz a distinção de Aron em relação a todos esses autores, e de forma muito correta. A Hayek tem uma discussão filosófica sobre a liberdade muito interessante, mas era alguém que negociava, assim como Friedman, tá lá, os dois já afirmaram isso textualmente, como se você fosse escolher entre liberdade econômica e liberdade política, você podia fechar politicamente e deixar a liberdade econômica fluir. Isso está dito por Hayek, está dito por Friedman. Aron jamais diria isso. Isso também eu acho a atualidade dele. Ou seja, ele viveu intensamente a Guerra Fria, porque não é fácil viver esses embates, né? E, de alguma forma, esses autores se deixaram contaminar por isso. Era como se a violência não está dita pelo lado de lá, não querem tomar o mundo por uma revolução violenta, uma imposição, né? Então, a gente aqui responde, digamos, por isso. Então, se for preciso fechar, fecha politicamente. Aron não transigiu com isso. Ele é um autor impossível de ser chamado de neoliberal. Há autores possíveis de ser chamados? Sim. Há autores possíveis de serem chamados. Mas, às vezes, inocuamente, a gente fala isso, porque, como você bem falou, mano, o neoliberalismo virou uma espécie de significante demoníaco.
Então, eu erro, né, o tempo do meu cuscuz e foi problema do neoliberalismo. Outro dia eu vi agora um filósofo afirmar que, diferente do que os liberais querem pensar, a ciência é uma prática comunitária e não individual. Quem afirmou na vida que a ciência é uma... Nem esses neoliberais, digamos assim, até dentro do liberalismo, contra os quais eu... Nem contra os quais, mas, enfim, com os quais eu não navego. Né? Eu tô próximo a Melchior, estou próximo a Aron, eu estou próximo a uma série de outros. Reconheço, por exemplo, o valor de Hayek, mas eu acho que Hayek tem suas limitações. E admito chamá-lo de um neoliberal, mas nem Hayek, nem ninguém falaria uma bobagem dessa de dizer que a ciência é um exercício individual. Né? Mas virou um neoliberalismo. Imagina entender isso a partir do uso do conhecimento na sociedade do Hayek enfim. Mas, Josias, para quem quer começar a conhecer o Aron, qual que é o melhor caminho de textos? Assim? Bom, isso logicamente não tem uma resposta geral, né? Mas assim, eu acho que vale apenas algumas indicações. Eu acho que se você quiser, digamos assim, por dentro da sociologia, acho que tem um livro, As Etapas do Pensamento Sociológico, né? Ele é fundamental, porque ele vai... Cada capítulo do livro é um autor, né? Montesquieu, tá? E então, digamos, autores né? Digamos, aquela instituição clássica, e depois ele vai tratar de Durkheim, Marx e Weber. Você tem uma visão de Aron bem significativa, né? Assim, de ponto de vista sociológico, porque ele vai deixar claro, por exemplo, entre outras coisas, como ele tem dificuldade de entender, como ele mesmo diz, Durkheim, né? É o autor, ele mesmo diz lá, né? Seja, o autor que eu tenho dificuldade de expor, né? Ele diz isso. A incrível leitura que ele tinha de Marx, foi uma das pessoas que mais leu Karl Marx, e tem uma leitura uma introdução muito interessante de Karl Marx, logicamente não dogmática, logicamente crítica, mas justa, ou seja, não tem nada desonesto ali, e uma aproximação, digamos, bem denunciada, né, com a obra de Weber, de quem ele herda várias coisas interessantes. Weber é uma espécie de fundador do liberalismo sociológico, né? Weber, exato. Por um outro prisma, assim, eu acho, né, se quiser entender Aron numa outra chave, que é uma chave muito importante para ele, que é essa relação do conhecimento e da política, né, logicamente, o Ópio dos Intelectuais, que é uma das poucas obras, né, talvez a única obra de Aron que venha sendo reeditada. Né? Posso estar falando bobagem, mas eu desconheço outro. Por fim, ou seja, eu acho que se você quiser ter, né, uma impressão disso que eu falei, dessa leitura, né, de uma base, ou seja, de como ele leu a sociedade a partir da materialidade da produção econômica, né, e como ele desdobra isso em outras análises, né, de outros tópicos. Aí você tem a era tecnológica, né, e as 18 lições sobre a sociedade industrial. Acho que para cada, digamos, para cada entrada, né, que se queira ter, acho que essas obras elas cumprem bem essa missão de você se introduzir. Né? Muito bom. Eu acho que ao longo da conversa, a primeira linha de interesse e a terceira, a gente cobriu relativamente, enfim, de uma forma que eu acho que dá uma bela introdução. Acho que faltou a segunda linha, então eu queria aprofundar um pouco nisso. Qual que é o argumento central do ópio dos intelectuais? O que é que guia politicamente a produção intelectual na visão de Raymond Aron? Olha só, existe um volume, existe um livro, Mitos e Homens, tá? Os ensaios recolhidos nesses
nesse livro, ele acaba sendo editado, acaba sendo reunido também no Ópio dos Intelectuais. Perdão. E, pelo menos na versão portuguesa do Ópio dos Intelectuais, não saiu epígrafe, né, que contém no Mitos e Homens. Ele põe 2 epígrafes, uma de Marx, falando sobre aquele trecho que ele fala sobre a religião como ópio, né, do povo, e embaixo ele traz um epígrafe de Simone Weil. Ela reverte e diz que seria o marxismo, o ópio dos intelectuais. O ópio dos intelectuais, eu acho que não necessariamente a gente precisa, digamos, fechar no marxismo, ou seja, o ópio dos intelectuais não é o marxismo, embora, logicamente, seja, do ponto de vista biográfico de Aron, né, tenha sido, ao meu ver, né, a grande maior influência, é essa transformação de um conjunto de ideias, né, de um ideário, numa receita social. Né, ou seja, aquilo vira um conjunto de crenças, né, um sistema de fé que faz com que a atividade intelectual em si, que implica uma humildade moral, uma plena consciência da possibilidade de equívoco de análise, que do ponto de vista do que a gente chama hoje de política pública, né, de tentativa e erro, ou seja, essa lógica de tentativa e erro, ou seja, tudo isso desapareça, né, porque se tem montado uma estrutura de pensamento a priorística que explica o real, quase sempre no seu passado, no seu presente, e projeta um futuro a despeito de qualquer coisa, né, que venha, digamos, entrar como um curto-circuito, como poeira ou como dano, né, a esse processo de narrativa, ou seja, esse processo de barramento de narrativa. Então, o ópio dos intelectuais, ele é esse chamamento ao profetismo, que ora se estabelece, ora se anuncia, né, como alguém que está ali anunciando o advento, anunciando a terra prometida, e ora está, logicamente não raro isso vem separado, semeando o apocalipse o tempo inteiro no cotidiano. Então é um livro que, curiosamente, ele lançou 2 ou 3 semanas antes dele conseguir entrar na Sorbonne, que ele até disse que foi, digamos, mais um erro, porque ele diz, eu entrei lá, digamos, passando por cima de tudo aquilo que se devia fazer, né, todas as resistências políticas que houve para ele, e ele lança esse livro, logicamente, uma reação a ele enorme. Acho que quem atualiza esse texto de Aron numa outra chave, assim, digamos, mais atual, um pensador americano chamado Mark Lilla, que ele lançou um livro chamado A Mente Imprudente, acho que do qual vale a pena a gente falar sempre em outras instâncias. Ele, no livro, ele pega vários autores, da direita, da esquerda, ou seja, de Heidegger, a Foucault e a Derrida, que se deixam seduzir por essa tentação do poder, né, mas do poder ligado a esse anúncio, né, de uma profecia. É contra isso que se bate, né, o ópio dos intelectuais. Bem, ao longo da conversa, você mencionou a questão da uberização como uma transformação relevante da nossa sociedade hoje. Você acha qual seria o grande desafio assim que os liberais precisam pensar sobre o funcionamento da sociedade hoje? Qual seria, se Raymond Aron estivesse vivo, ele estaria preocupado com que questões hoje? É possível fazer essa elucubração? Com todos os limites dados e postos, obviamente, eu acho que dá sim.
Eu acho que dá. Veja, e por onde vai essa questão? Aron foi um pensador muito preocupado, por exemplo, com a desigualdade social. Então, Aron dizia o seguinte, se no século XIX a desigualdade, de fato, era uma realidade, foi uma realidade crescente, no século XX, não. Então, ele trabalhou isso de forma recorrente. E eu acho que ele estava totalmente acertado. Por quê? Porque, veja, eu digo, Aron é, para mim, um dos grandes expoentes do liberalismo social, mesmo sem ser taxado de, né, ou mesmo de reivindicar essa identificação. Eu acho que é importante também que todo mundo que está nos assistindo saiba que vocês estão assistindo alguém que se situa a partir desta fala. Eu acho que isso é legal, acho que sempre é honesto trazer isso. E eu acho isso a grande força de Aron. E acho que está nisso também a grande atualidade de Aron. Tá certo? Ou seja, porque ele viveu um período onde as sociedades ocidentais tiveram um ganho de massa, né, salarial, uma redução da desigualdade muito grande, e que jogou a favor dele. O Aron dizia muito isso. A gente não pode se dar o luxo de um mero conformismo com o que há, senão a gente vai descambar pura e simplesmente no conservadorismo. A tradição liberal é uma tradição de criatividade. E de uma criatividade pragmática. Então, a gente está comprometido com valores éticos. Né? O valor ético fundamental é o valor ético da liberdade. Então, a gente também, eu acho que isso está dado, isso está claro. Né? As pessoas em miséria, em condição de miséria, elas não são livres. Então, a cada época é preciso pensar nisso, ou seja, e ter, né, ter soluções para isso. Então, a gente vive agora um outro dado, como a gente falou aqui. O mais importante, para a gente achar é o quê? Como a gente consegue, dentro do cenário de lógica econômica, eu falei, ou seja, dentro de uma lógica econômica, ou seja, que não vai mudar, ou seja, que existe de fato o que a gente está chamando, o que a gente chama hoje em dia, o que se chama hoje em dia de flexibilização do trabalho, etc. e tal, ou seja, que não é mais aquele mundo regido, né, por 8 horas de trabalho, que se bate o ponto, que entra às 8 e sai às 6, etc, etc, etc. Né, que alguém podia, e tantas vezes aconteceu, de entrar como contínuo numa fábrica da Ford, né, e acabar como gerente, e numa exceção. Esse mundo não existe mais. Não é isso? Então, a gente precisa hoje pensar o seguinte: onde se pode, ou seja, quais são os instrumentos fiscais? Porque é isso, como é que o Estado sobrevive? O Estado sobrevive de impostos que ele recolhe das pessoas. E, em outro nível, né, de endividamento que ele faz a partir do mercado financeiro, a partir de títulos. Não é isso? Isso aí. Então, é assim que se vive. E o Estado recolhe esses recursos e tem que aplicar esses recursos. E a aplicação dos recursos, claro, ele tem que ser no sentido, logicamente, antes de mais nada, né, de garantir sua estrutura de Estado, ou seja, de garantir democracia, de garantir as instituições, mas de fazer com que as pessoas ganhem patamares cada vez mais superiores de condição de vida na sua plenitude. Então, a gente precisa arrumar, e aí, logicamente, não há tempo para se discutir isso agora, mas onde estão, né, os pontos de auferir, do ponto de vista fiscal, recurso suficiente para isso. Né? Isso aí precisa ter, digamos aí, do ponto de vista econômico, é onde está o grande debate. Extrapolando essa dimensão econômica, que a gente a gente não vai discutir aqui, mas, digamos, trazendo o que é que significa isso. Do ponto de vista mais geral e do ponto de vista das ideias e político e ético, é que existe, exatamente, primeiro do ponto de vista ético,
seja, as pessoas, de fato, elas podem ter e devem ter uma segurança mínima do ponto de vista existencial, né? Ou seja, tem que ter dignidade para batalhar, né? Para fazer a luta diária como todos e poder ascender. Isso é um imperativo ético antes de qualquer coisa. Mas o segundo, digamos assim, o que venha, é que todo momento, em todo momento histórico em que a gente conseguiu construir, né, institutos, avanços legais, institucionais, em que a sociedade ela tem uma ascensão no seu todo, né? Ou seja, em que a miséria desaparece, as condições de vida, né, florescem com mais intensidade, você tem um ganho coletivo impressionante, né? Porque aí as pessoas estão livres e estáveis e seguras para produzirem cada uma delas, porque cada ser humano, né, cada indivíduo é um universo, né, como dizia Hannah Arendt. E de pôr a sua ideia, a sua ação, né, os seus atos em benefício da coletividade. Então, sempre é uma ascensão do todo, né, como plataforma de vida. Então, quais são essas medidas? O que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode fazer hoje? Aí é uma outra discussão. Será que a gente, por exemplo, a hora de trabalho, será que esse regime de trabalho que é ainda típico ou seja, eu sempre digo isso, a gente trabalha a mesma quantidade de horas que meu avô trabalhava, né? Meu avô, não é pouca coisa, já não sou nenhum novo. Será que é isso? Será que algumas profissões, não sei se é todas, mas será que algumas profissões já não caberia uma redução de tempo de trabalho? Enfim, será que um programa de renda mínima... A gente teria que pensar, e isso aí não é um ato, né, de volição pura e simples, não é, isso exige uma série de cálculos, ganhos e de perdas, mas a gente nunca pode se furtar isso, é isso que eu acho, a gente nunca pode se furtar isso. A gente tem que estar o tempo inteiro nos colocando a tarefa, o dever de pensar novas formas para galgar outras coisas, até porque, e aí, talvez tocando nos últimos pontos que eu acho que eu não falei aqui, uma das coisas que preocupou a ROM era uma certa instabilidade que surge quando há um completo não acreditar, né? Um descrédito completo nas instituições, no futuro, etc. Ou seja, começa-se a haver uma agitação, excitação, em que se nega os caminhos democráticos, em que se apela com muita facilidade a soluções autoritárias, né? E talvez seja tempo da gente pensar se todas essas, digamos, essas ameaças que a gente tem presenciado, né, no mundo ocidental, eu não estou falando nada, no mundo ocidental com relação à democracia, né, do Brasil, né, à Hungria, dos Estados Unidos, a Venezuela, que já foi embora, enfim, que acabou se perdendo. Se a democracia, o risco que a democracia tem, né, em condições de grande segurança, né, individual de cada pessoa. Muito bom. Josias de Paula Júnior, super obrigado por essa conversa aqui no Livres Entrevista. Obrigado, mano. Se você também gostou desse vídeo, não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, que a gente está sempre trazendo conteúdo novo para você. Muito obrigado e até a próxima.